A paz do Senhor, queridos. Aqui é pastor Alisson, do Simplificando a Palavra. Nós estamos aqui novamente. Já te peço logo para você dar o seu like, inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito, que você possa comentar o que você tem achado, que você possa, não se esqueça de acionar o sininho para você ser notificado pelo YouTube dos nossos vídeos. Todas as terças e domingos nós estamos aqui. E hoje eu quero falar sobre a verdadeira obediência. Porque nós temos visto quantos cristãos que querem obedecer dentro daquilo que é bom para ele. Querem obedecer tudo aquilo que vai fazer bem para ele. Agora aquilo que eu não quero deixa de fazer parte da obediência que eu quero acreditar. A obediência verdadeira, ela faz com que a promessa de Deus ela venha se cumprir na sua vida. E hoje nós vamos falar um pouco de Abrão. Abrão, ele recebeu um toque. Deus apareceu com palavras, dizendo a ele que ele precisava de ter fé, que ele levaria diante de uma promessa que as famílias seriam abençoadas da terra através dele, que seriam inúmeras como as estrelas dos céus, como a poeira, como a areia do mar. Quer dizer, algo muito grande, algo muito forte. E falou com ele: larga a tua parentela e eu vou te mostrar para onde você vai. E ali, ele, como ser humano bondoso, ele obedeceu, mas não obedeceu fielmente, porque quando Deus disse a ele, larga a tua parentela, ele tinha um sobrinho que era órfão, e ele quis levar o sobrinho, porque tinha aquele amor de, é o meu enteado, é como se fosse filho, eu tenho uma obrigação de cuidar dele, e ele achou que isso era conveniente, e nem tudo que nós achamos que é conveniente entra dentro da obediência do Senhor. E aqui fala que a promessa foi se cumprindo na vida dele. Não vai se deixar de se cumprir, porque a palavra de Deus ela é verdade. Se há uma promessa, ele vai cumprir, amém? Então o que acontece? Chega aqui em Gênesis capítulo 13, começa a haver algumas discussões, alguns atritos dos pastores de Abrão e Ló, e de repente eles decidem assim, e aqui fala no versículo 8 do capítulo 13. Então Abrão propõe a Ló: que não haja discórdia entre mim e ti, nem desavenças entre meus pastores e os teus, afinal somos irmãos. Vê, toda a terra que está diante de ti, peço-te, portanto, que te apartes de mim. Se tomares a esquerda, irei para a direita, e se tomares a direita, irei para a esquerda. Então Ló ergueu os olhos e observou toda a planície do Jordão, e que era toda irrigada até Zoar. Era como um jardim do Senhor, como as terras férteis do Egito. Isso aconteceu antes que o Senhor destruísse Sodoma e Gomorra. Ló escolheu para si todo o vale do Jordão e partiu rumo a leste. Assim os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã, porém Ló mudou seu acampamento e todos os seus bens para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, as pessoas que viviam em Sodoma eram extremamente malignas e praticavam pecados horríveis contra o Senhor. Então, depois que Ló foi embora, prometeu o Senhor Deus a Abrão: ergue de teus olhos, observa bem do lugar onde estás, para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente, toda a terra que vês, eu te darei, a ti e a tua descendência para sempre. Tornarei a tua posteridade como poeira da terra. Quem tiver a capacidade de contar os grãos de poeira da terra poderá contar os números dos teus descendentes. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento, na sua largura, porque eu te darei. Havia uma promessa. Mas é interessante que só depois que houve um posicionamento de Abrão em deixar Ló prosseguir a sua vida, é que houve, Deus, ele veio novamente e prometeu a Abraão
que vai se cumprir a promessa, para ele não desanimar. E às vezes nós somos assim, algo que nós achamos que é certo, mas não está dentro da obediência do Senhor. Quantos pecados, às vezes tem involuntários, que nós não queremos largar, aqueles pecados ocultos, aqueles que têm atrapalhado a nossa plenitude com a presença de Deus, mas nós não queremos deixar porque nós achamos que aquilo ali não tem nada a ver em ter uma vida em obediência ao Senhor. Mas Deus quer uma obediência verdadeira. É essa obediência que Deus está falando aos nossos corações aqui hoje. Só depois que Abraão largou Ló, é que as bênçãos devidamente prosseguiram para se cumprir toda aquela promessa. Nós conhecemos, querido. Deus, após isso aqui, vai lá e você vai ver que Abraão vai virar Abraão, que é pai de multidões. E aquilo vai se prosseguir. E vai ter filhos. Vai ter Isaac, o filho da promessa. E a descendência de Abraão, verdadeiramente, foram benditas as famílias da terra através de Abraão. Abraão foi um amigo de Deus, que Deus não deixava nada oculto a Abraão. Sempre contava a ele as coisas pela amizade, pela obediência, pela fidelidade, pela sintonia, pela fé que Abraão tinha em crer verdadeiramente nesse Deus Todo-Poderoso. Abraão passou por algo que eu acho que eu e você não gostaríamos de passar. Ele foi provado em dar o seu filho, assim como Deus fez. Acho lindo de Deus por isso, que Ele nada pede para nós se Ele não tem coragem de fazê-lo. Se Ele te pediu, Ele vai te capacitar para fazer. Porque quando Ele pediu a Abraão para dar aquilo que era o melhor, o seu único filho, aquele da promessa, aquele que era seu filho com Sara, o único filho seu com Sara, aquele que ele sabia que era da promessa, aquele que era amado, aquele que ele olhava para ele e lembrava que Deus é verdadeiro e fiel, e ele faz o milagre acontecer. Ele ia molá-lo, porque ele ia obedecer ao Senhor. E Deus viu aquilo numa verdade tão grande, que depois de muitos anos, o Senhor falou: peraí, Abraão ia fazer, e eu vou fazer em prol da humanidade. E deu seu filho Jesus para morrer por mim e por você. E glória a Deus por isso, porque Jesus morreu verdadeiramente, e ao terceiro dia Ele ressuscitou e nos deu livre acesso ao Pai. Aleluia! Então Abraão, querido, ele só continuou a promessa e as coisas se abriram para ele. E se você for ler o restante, Abraão, ele, da mesma forma que ele deixou Ló, mas ele não abandonou Ló numa necessidade, ele foi socorrer Ló, foi com alguns dos seus aliados, e numa grande guerra ele foi vitorioso. Nós sabemos que ali houve uma gratidão a Deus tão grande, um relacionamento tão grande com Deus, que quando Melquisedeque, que era rei de Salém, está no capítulo 14, no versículo 18, o sacerdote do Deus Altíssimo trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo que criou os céus e da terra. Seja louvado o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos às tuas mãos. Quer dizer, estava havendo uma comemoração da vitória que eles tiveram. Ele resgatou Ló, resgatou toda a sua família, resgatou tudo aquilo que era despojo, todos os bens. Eles estavam ali com os despojos daquela guerra. Então Abraão lhe entregou o dízimo de tudo. Olha que interessante, né? A gente vê tantas pessoas falando mal de quem dizima, de quem oferta à igreja. E há uma luta tão grande que se diz: o dízimo é mandamento. Mas antes disso tudo, o dízimo é relacionamento, querido. Quando você tem relacionamento com Deus, você tem uma gratidão de devolver a Ele 10%, porque você sabe que hoje a obra do Senhor ela é necessitada de poder prosseguir, fazendo com que o chamado do Senhor, os propósitos do Senhor se cumpram. E tudo precisa de dinheiro. Luz, água, bancos, internet, tudo se precisa disso. E eu e você podemos ter um relacionamento de gratidão com Deus, como Abraão teve. E dar o dízimo, e dar a oferta. Não porque você é obrigado ou constrangido,
Deus agrada aquele que dá com alegria. Amém, queridos? Você não é obrigado a fazer isso. Você faz por gratidão, por relacionamento. Então eu quero deixar que você reflita nesse dia. O que é que você tem trazido na caminhada com Cristo que tem impedido da promessa do Senhor se cumprir na sua vida? Que as promessas do Senhor têm se cumprido parcialmente, não na sua totalidade. E Deus quer te abençoar mais. Deus quer nos abençoar mais. E às vezes nós estamos aí carregando Ló para tudo que é lado. E Deus deu uma ordem que é para largar a parentela, que é para largar aquilo de lado. Ali naquele momento a desobediência era Ló. Mas nós sabemos quantos Lós tem nas nossas vidas. Às vezes um namoro, às vezes um trabalho, às vezes uma idolatria, às vezes uma pornografia, às vezes uma mentira, às vezes algo oculto, e que se transforma em Ló, e que nós temos que apartar disso, para que o Senhor venha lembrar que Ele tem uma aliança conosco, e tudo flua para que isso possa acontecer. Eu quero profetizar na minha e na sua vida que essas partes de Ló da nossa vida vão se apartar das nossas vidas a partir de hoje, em nome de Jesus. Nós vamos viver a promessa de Deus, o propósito de Deus, os sonhos de Deus. Feche seus olhos. Acompanha comigo nessa oração. Concorde comigo. Pai, assim como o Senhor fez com Abraão, deu uma ordem a ele, e ele entendeu, depois de algum tempo, que a obediência ela tem que ser total. Não há meio termo, não há muro. O muro é de Satanás. Nós precisamos nos posicionar em te obedecer totalmente. Obedecer em toda a verdade. E a tua palavra é a verdade. Tu és o caminho, a verdade e a vida. E nós queremos prosseguir, Pai. Alegres. Retira de nós tudo aquilo que tem impedido da promessa se cumprir nas nossas vidas. Tira, ó Pai, de nós toda idolatria. Ó Pai, tira de nós todo o eu. Ó Pai, tira do nosso coração tudo aquilo que tem estado oculto e que tem impedido das tuas promessas serem vividas na sua totalidade por todos nós. Nós queremos viver as tuas promessas. Nós queremos que as bênçãos venham correndo atrás de nós. Nós queremos viver a plenitude da tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E que possamos nos posicionar nesse dia em diante. Aquilo que era impedimento, nós vamos nos apartar daquilo. Nós vamos nos afastar de todo pecado, de tudo aquilo que tem impedido da sua promessa fluir nas nossas vidas. E aí sim, nós podemos viver os teus sonhos, viver os teus propósitos e viver livres para poder te adorar. Nós somos gratos por isso, Pai. Em nome de Jesus. Toma posse disso, queridos. Que você possa, em nome de Jesus, entender que largue, afaste, deixe de lado tudo aquilo que tem impedido das promessas de Deus se cumprir na sua vida. Depois que Abraão se afastou de Ló, todas as coisas de Deus aconteceram de uma forma com uma fluidez sobrenatural. E Deus tem isso para mim e tem isso para você. Toma posse dessa bênção em nome de Jesus. Lembrando mais uma vez, dá seu like, né? Se inscreva no canal, divulgue para os seus amigos, para os seus familiares. Comenta aí o que você tem achado dos vídeos, porque isso nos ajuda. Se você quiser dar até sugestão de algum estudo, de alguma palavra, nós vamos buscar de Deus uma orientação do Espírito Santo de Deus e trazer aqui no canal, e que você possa estar acionando o sininho para você ser notificado pelo YouTube. Deus te abençoe e te guarde. Esse é o primeiro vídeo de 2021 e que esse ano seja o ano da resposta, de todas as respostas que nós temos buscado. O Senhor vai operar e vai nos conceder e realizar e trazer para os nossos corações e as nossas mentes todas as respostas que nós temos buscado. Deus te abençoe em nome de Jesus.